A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que abençoa, que protege, que traz segurança, que abre portas, que opera milagres e maravilhas, que salva e que leva para o céu de glórias, livrando o ser humano do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, mas levando o ser humano para quem o aceita como o Salvador da sua vida, para o céu eterno de glórias, viver eternamente lado a lado, vendo o seu Deus face a face, e o adorando na beleza da sua santidade durante toda a eternidade e desfrutando das maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que os amam durante toda a eternidade. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre eternamente. O impossível para o homem é simples, é básico, é normal para Deus. A palavra impossível, ela pertence a Deus, ela é de Deus e só a Deus pertence. Deus é o Deus do impossível. Deus sempre fez o impossível acontecer. O que o ser humano não pode fazer, Deus faz. Aquilo que o ser humano nunca vai poder fazer, Deus realiza, Deus faz, porque Ele é o Todo-Poderoso, todo o poder dEle pertence a Ele. Eu sou o Senhor, como diz lá Isaías, e outro não há. Deus é único, Ele sempre existiu, Ele é atemporal, Ele criou tudo, Ele é o dono de tudo. E quando Ele quer criar alguma coisa, Ele mesmo vai dentro dele e cria, porque Ele é Deus, Ele é o Deus do impossível, que sempre operou e eternamente vai operar grandes milagres, grandes maravilhas. Ele é o Deus eterno. A eternidade lhe pertence. O mundo espiritual está em suas mãos. O mundo material está em suas mãos. Tudo o que existe está nas mãos de Deus, na sua mão poderosa. E Ele tem o controle de tudo, do mundo espiritual, do mundo material e tudo o que existe. E as coisas, seja o mundo espiritual ou material, só pode acontecer se assim Ele permitir. Tudo só acontece se Deus permite. Ele pode livrar, Ele pode permitir. Como Ele pode abençoar, porque Ele é Deus, o Deus do impossível. O que é impossível para o homem é simples, é básico, é fácil, é normal para Deus. Simples assim. A palavra do Senhor diz, eu estou aqui com a Bíblia, o meu livro de fé, de regra de fé e vida, a palavra do meu Deus maravilhoso. A palavra de Deus diz, lá no livro de Lucas, dá uma declaração maravilhosa sobre a palavra impossível, que pertence a Deus. É genuíno, autenticamente, só de Deus. Deus é o dono do impossível. O impossível pertence a Ele, é dele. Ele criou o impossível que lhe pertence. A palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas 18, 27. O que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para nós, para Deus é possível. Deus, tudo para Ele é possível. Infinitamente, o que é impossível para nós, normalmente, simplesmente, tranquilamente, é possível para Deus. Ele faz o impossível virar possível, porque Ele é Deus. Deus, lá em Gênesis, Ele chama o homem, o pó da terra, a vida. Ele coloca das suas narinas espírito de alma vivente. E do pó da terra, dos elementos do pó da terra, Deus cria o homem. E o homem é criado. E Ele aplica uma anestesia no homem, nas minhas palavras, o homem adormece, Ele traz a mulher, ossos dos ossos, carne da minha carne, assim como Adão falou para Eva, e a mulher vem à existência. Então Deus cria o homem e a mulher, um ser com dois modelos, macho e fêmea. E o homem e a mulher em si, eles contêm, entre variações das suas idades, entre 75 litros de água a 50 litros até a velhice. Com 200 a 205, mais ou menos 208 ossos no corpo. E todo esse movimento do corpo, junto com as suas artérias, com as suas articulações, seus nervos, seus órgãos do corpo, suas narinas, seus ouvidos, sua córnea, sua massa cefálica, sua retina dos olhos, seu nariz, todos os órgãos do corpo, Deus faz perfeitamente. Deus é tão perfeito que quando Ele cria o modelo do homem, Ele cria um modelo perfeito para o homem viver nas condições adequadas do mundo. Se Deus fizesse um homem do pó da terra, quando Deus criou Adão, se Ele colocasse olhos
nos pés de Adão, no primeiro passo que Adão desse, ele cairia, porque ele não iria enxergar. Se Deus também colocasse o homem, quando ele criou um homem, o nariz na cabeça, na primeira chuva que Deus mandasse na terra, o homem morreria afogado e não ia sobressair, porque ele iria morrer sufocado, porque as águas iam entrar nas suas narinas e ele não ia respirar. Deus é perfeito. Deus não colocou os olhos do homem abaixo dos pés. Deus não colocou o nariz do homem, do ser humano, da mulher na sua cabeça. Ele colocou na sua fronte. Então Deus projeta o homem perfeitamente, porque ele é o Deus do impossível. Todo ser humano da cabeça aos pés é uma obra maravilhosa que Deus fez. Maravilhosa. E ele diz, ele dá uma declaração muito linda, que o homem, ele faz uma comparação maravilhosa entre o homem e ele, o próprio Deus. Deus cria o homem do pó da terra. E da sua costela ele cria a mulher. E nós estávamos nos lombos de Adão, nos genes de Adão. E Deus fez tudo perfeito. Tudo ele colocou perfeitamente no corpo do homem e da mulher. Os ouvidos no núcleo de cima, a boca no núcleo de cima para você se alimentar e descer para o estômago, o cérebro em cima, o coração à esquerda, os órgãos, todos eles em perfeita harmonia, as pernas, tudo Deus fez perfeito, como eu falei. Se ele colocasse o nariz na cabeça da primeira chuva, morreríamos afogados. Se os olhos fossem nos pés, nós não iríamos enxergar. Então Deus nos cria perfeitamente, porque Ele é um Deus perfeito, faz coisas perfeitas. E Ele coloca em nós o espírito do homem, a alma vivente. Ele traz das suas narinas o fôlego de vida, e a gente se torna alma vivente. E começamos a criar vida, matéria mais alma vivente, através do fôlego de vida que Deus tirou das suas narinas. E viramos um ser humano. E Deus diz uma coisa muito linda, que nós somos a sua semelhança. Temos características e elementos do caráter de Deus. Funcionamos um pouquinho parecido com Deus. E todo o nosso sistema trabalha perfeitamente em harmonia. Da cabeça aos pés. Dos órgãos, as ligações das pernas, dos braços, com o nosso cérebro, com nossos olhos, com nossa respiração. Deus faz tudo perfeito, porque Ele é o Deus do impossível. Ele cria um ser humano perfeito, à sua imagem e semelhança. Só a nossa fita de DNA, só o material genético do ser humano, a fita de DNA dentro do nosso corpo, o tamanho dela não é brincadeira. A fita de DNA, ela tem 74,4 trilhões de quilômetros dentro do corpo humano. É como você fizesse uma viagem imensa pelo universo, uma distância incomparável. Só dentro do seu corpo tem 74,4 de fita de DNA. Todo o material genético seu, dentro do seu corpo. Deus é grande, é o Deus do impossível. O humano, ele tem 1,3 kg apenas, mas com 100 bilhões de ramificações, quase um quadrilhão entre interligações do cérebro. São bilhões de neurônios e bilhões de neurônios em 1,3 kg interligados dentro da sua cabeça. Olha o Deus do impossível, o poder que Deus tem. Ele pega uma massa cinzenta de 1,3 kg e faz um quadrilhão de interligações. Só Deus para fazer isso. Isso é impossível. Porque Ele pode. O que é impossível para o homem, para Deus é fácil, é normal. É tranquilo Deus fazer. E Ele coloca dentro dessa massa cinzenta, que é o seu cérebro, um quadrilhão, e com bilhões e bilhões de neurônios interligados. O cérebro é o sistema mais complexo do universo. Nada é mais poderoso do que o cérebro. Não existe nenhum computador, nenhum sistema nesse mundo que tem o poder que o cérebro tem. O cientista pode criar qualquer máquina, qualquer sistema, nunca vai ter o poder que o cérebro humano tem. É um quadrilhão de interligações em 1,3 kg. Todo ser humano que veio na Terra, Deus traz tudo perfeitamente e corretamente. O fragmento de um osso
de mais de 1000 anos atrás. Quando você faz um estudo do fragmento do osso, traz ao entendimento se era homem ou se era mulher. Deus não deixa ninguém enganado na própria ciência. Como eu falei aqui, a fita de DNA do ser humano, todo o material genético, são 74,4 trilhões de fitas de DNA. Dá para fazer uma viagem sem tamanho? Olha só, 74,4 trilhões de fitas de DNA no ser humano. E toda a ordem genética do ser humano, hein? Toda a ordem cromossômica que era do pai e da mãe. Você nunca vai ter o caráter igual ao seu pai e sua mãe. Ninguém tem o caráter igual. Mas você traz consigo diferenciais e igualdades na sua presença física do seu pai e da sua mãe. Aparência do pai e da mãe. Ordem genética. Isso é maravilhoso. Só Deus para fazer isso. O Deus do impossível, que tira o homem do pó da terra, que traz alma vivente através das suas narinas e faz com que o homem viva, ande, se movimente e viva perfeitamente na sua forma física, o homem e a mulher, porque Ele é o Deus do impossível. Ele faz coisas perfeitas. Só Ele para fazer o impossível virar possível. E a natureza, hein? A natureza que Deus criou, quase 9 milhões de seres viventes, de insetos, animais, junto com nós seres humanos. Quase 9 milhões de seres viventes. Todos eles com características diferentes. Quase 9 milhões de seres viventes com as características diferentes. Você nunca vai ver um inseto semelhante ao outro. Mesmo que ele seja da mesma linhagem. Pode haver um inseto com uma tonalidade diferente, um peso diferente de diagramas, mas ele não é igual. Nenhum animal ele tem a mesma estrutura, ele aparenta, por mais que um animal, um mamífero ou um anfíbio, ele nasça de outro, ele vai ter uma característica diferente. E a natureza, hein? Quando você olha as plantas, em todas as árvores que é criada e que se criou, toda folha de árvore é diferente. Não existe uma folha de uma árvore igual a outra. Não existe um formato físico de nenhuma árvore igual a outra. Eu não sei a quantidade de árvores que tem no mundo, mas os milhões de árvores que tem no planeta, cada uma traz uma característica completamente singular e distinta da outra, mesmo sendo o mesmo modelo de ave. Você nunca vai encontrar uma fruta, mesmo que tenha o mesmo peso e a mesma massa, com o molde, a cor e o design igual. Toda fruta ela tem um design diferente, um molde diferente, mesmo sendo da cor, ela traz consigo mudanças nas suas tonalidades, mudanças no seu formato. Você vê duas de laranjas, são amarelas, mas em alguma área da laranja você vai ver algo diferente, porque Deus é o Deus do impossível. Ele tem um poder para fazer isso. Em todo o reino animal, em todo o reino vegetal, Deus traz a diferença, assim como nós seres humanos. Ninguém tem a digital igual, é um sinal que cada um ser humano totalmente diferenciado do outro e singular. Ninguém tem um caráter igual, ninguém pensa da mesma forma. Temos semelhança de pensamentos, conjugados pensamentos, ideias, forma e visões do mundo diferentes, ou um pouco iguais, mas ninguém tem completamente, porque Deus é o Deus do impossível. Tudo que Ele cria de uma forma infinita, grande, poderosa, imensa, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Cuida de nós, não só aqui na Terra, mas nas extremidades, além do planeta Terra. O planeta Terra tem 5,96 trilhões de toneladas, e Deus sustenta tudo isso perfeitamente através do poder das suas mãos. A Lua está a uma distância de 384 mil quilômetros da Terra. Se a Lua tivesse uma distância de 80 mil quilômetros da Terra, as marés, que são completamente inofensivas, todos os dias ela atingiam a Terra 2 vezes ao dia. E o mundo vegetal, animal e humano seria morto. E se a Terra tivesse a mesma proporção do tamanho da Lua, a Terra não suportaria o tamanho da sua gravidade e não tinha capacidade para haver vida na Terra.
Se a distância da Terra para o Sol fosse igual a de Marte e a de Vênus, a Terra seria torrada, queimada todos os dias. E se a distância da Terra fosse a mesma distância de Plutão e de Urânio, a Terra seria um ambiente completamente congelado e não dava para ter vida. Se a camada de ozônio, a sua espessura, fosse mais fina e bem menor do seu diâmetro, os bilhões e milhões de meteoritos que todos os dias vêm das partes do universo e são jogadas na camada de ozônio, eles vêm e viram meteoritos. Eles vão se derretendo, se fragmentando e chegam aqui e não causam nenhum dano. Eles chegam inofensivos, porque Deus fez tudo perfeito. A espessura da camada de ozônio, ela é perfeita para proteger a Terra de um bombardeio de meteoritos. Deus faz tudo perfeito. Deus cuida de nós além das extremidades da Terra, não só aqui. Se a Terra tivesse o mesmo diâmetro da Lua, não tinha nenhuma condições de um ser humano viver, porque a força gravitação da Terra não iria suportar. E se a Terra também, a rotação da Terra em seu eixo fosse diminuída, porque a sua rotação é de 24 horas, os dias seriam mais longos e o Sol queimaria o reino vegetal, animal e humano. E a espessura, como eu falei aqui, isso é muito interessante, a espessura da atmosfera. A espessura da atmosfera é perfeita para suportar um bombardeio de meteoritos. E se a Terra tivesse um diâmetro do tamanho da Lua, a pressão atmosférica seria poderosíssima e fortíssima. Não tinha como ter vida na Terra. É porque Deus cuida da Terra, através do seu poder, através da sua grandeza, o Deus do impossível. E o universo? Os quase 9 trilhões de galáxias. Junto vem sistemas solares, planetas, cometas, estrelas, meteoritos, meteoros, sóis, todo esse complemento desse universo complexo que Deus criou. A palavra de Deus diz, no Salmo 33, eu vou ler aqui, diz assim no Salmo 33, estou com a Bíblia aqui, eu escrevi aqui para ler aqui, o Salmo 33 diz assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo estabeleceu-se. Deus criou o universo através do poder da sua palavra. Deus deu uma palavra e o universo foi criado. Apenas uma palavra, a Terra foi criada. Todo o sistema do universo, todo o universo foi criado em apenas uma palavra que Deus deu. Através do seu poder, o Deus do impossível. Tudo que existe, as 9 trilhões de galáxias. Isso é um estudo mais antigo. Segundo estudos novos, através do sistema de observação do universo, pode haver quase 20 trilhões de galáxias. Se existem 20 trilhões de galáxias, imagina a quantidade de cometas, de planetas e sóis que existe no universo. É incomparável, é algo infinito. E a palavra do Senhor diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Deus tem o controle de tudo. Deus é grande, é poderoso. Ele cria o sol para iluminar a Terra e faz os planetas viverem em eixos, na sua rotação, girando em torno do Sol, numa rotação perfeita, e coloca nós para viver no planeta Terra, um planeta completamente adequado para a vida vegetal, animal e humana. Mas por quê? Porque Deus é o Deus do impossível e Ele faz coisas impossíveis acontecerem. A honra e a glória de Deus. Deus é o Deus do impossível e o impossível pertence a Deus. Ele cuida de nós internamente e externamente. Ele é maravilhoso. O universo é comparado com a areia do mar. E existem trilhões e trilhões de planetas, estrelas e corpos celestes no universo que Deus criou, Deus do impossível. Esse Sol aqui do nosso sistema solar, ele é 333 mil vezes maior do que a Terra. Mas antes dele vir a existência, a luz já existia. Antes do universo existir, Deus já existia. E quem criou a luz foi Deus. A luz, ela é diferente do Sol. No Salmo 74 diz assim, está aqui a palavra do Senhor. Salmo 74, verso 16. Teu dia e tu é a noite. Tu preparaste a luz e o sol. Tu preparaste a luz
e o Sol. A ciência moderna, a boa ciência, a cosmologia, que é o estudo que estuda os astros, deu uma declaração maravilhosa que é de acordo com o Salmo 74, que a luz, ela é algo que existe, mas antes que o Sol. A luz é a unidade mais antiga do que o Sol. Antes do Sol vir existir, a luz já existia. Antes do universo ser criado, a luz já existia. Quem criou a luz? Deus. Então já existia o mundo espiritual de Deus antes do universo vir em existência. Porque quem criou a luz foi Deus. E Ele criou tudo com o poder da sua palavra, lá no Salmo 133. Salmo 33, e falou, tudo se fez, e ordenou, tudo foi feito. Simples, fácil, normal, com o poder da sua palavra. Deus cria esse universo imenso, infinito para nós. O ônibus espacial, a estação espacial, ela viaja a 26 mil quilômetros por hora. É como você sai daqui, do Brasil para a Europa, em apenas 2 horas. 26 mil quilômetros por hora, um Boeing viaja a 1000 quilômetros por hora, 900 quilômetros. Ela viaja a 26 mil quilômetros. O universo observável é aquilo que se consegue observar o máximo do universo. Existe o Hubble, o James Webb, que é o mais novo satélite. Eles têm uma observação do universo através da ciência. E quem dá ciência ao homem é Deus. O homem não tem nada se Deus não der. O universo observável, o limite máximo do universo observável, a distância máxima, quando você compara isso, até onde você pode chegar, a estação espacial, ela viaja a 26 mil quilômetros por hora. É como sair daqui para a Europa em apenas 2 horas. O universo observável, na velocidade de 26 mil quilômetros por hora, saindo daqui da Terra até o último ponto do universo observável, o limite máximo que se pode ver do universo. Eu não estou falando de todo o universo, até onde se pode observar. Foi feito um cálculo. A 26 mil quilômetros por hora, em uma viagem, saindo da Terra até o limite máximo do universo observável, o homem, o ser humano, levaria 3 trilhões, repito, 3 trilhões, 664 bilhões e alguns anos para chegar lá. Deus é grande, Deus é imenso, Deus é poderoso, Deus do impossível. Olha a distância, 3 trilhões, 664 bilhões e alguns anos a 26 mil quilômetros por hora para chegar no limite do universo observável, até onde os satélites podem chegar. Porque tem muito mais. Deus é o Deus do impossível. Deus criou o mundo espiritual lhe pertence, o céu de glórias. Ele está agora no trono da sua glória, mas Ele está em todos os lugares do universo. Tudo está sob o seu comando. Deus criou o mundo material. Deus também criou o mundo invisível molecular, os prótons, elétrons, os nêutrons. Deus criou o mundo das bactérias, que faz parte do mundo material. O mundo que está olho nu, né? Que você precisa de um microscópio para ver esse mundo, que está ancorado também com o mundo vegetal, o mundo microscópico, que é dentro do corpo humano e externo ao corpo humano. Deus criou tudo. Todo o poder pertence a Deus. A honra e a glória é de Deus. É o Deus do impossível, que criou o mundo da terra, que criou o universo, que criou a alma vivente, o espírito do homem. E quando o homem aceita o Senhor Jesus como o salvador da sua vida, Ele, o próprio Deus, o Espírito Santo dele, mora dentro do homem. Isso é o maior milagre da história. Deus morar dentro do homem. Deus é o Deus do impossível, é maravilhoso, é Deus do impossível, Deus poderoso, o Deus infinito, que faz coisas grandes, que faz o impossível virar possível. Ele criou o mundo espiritual, o mundo material, o mundo molecular, o mundo material, vegetal, das bactérias, tanto do homem material, como dos seres vivos, das bactérias, do mundo vegetal. Só o código genético de uma ameba, dá para preencher 1000 enciclopédias britânicas, só o código genético de uma ameba.
Imagina o código genético dos quase 9 milhões de seres viventes que Deus criou. Olha o tamanho do poder de Deus. Olha a grandeza do poder de Deus. Deus é o Deus maravilhoso. Aonde você olhar, tudo o que existe foi Deus que criou. Deus deu sabedoria aos homens, ideias, planejamentos, e Ele continua dando, Ele não parou porque Ele é Deus. Tudo começa com um pensamento, com uma ideia. E Deus coloca ideia na cabeça do homem, coloca pensamento para criar algo. Tudo que foi criado na terra veio de Deus, a honra e a glória é dele. Todo homem que criou algo, todo ser humano que criou algo, foi Deus que colocou na sua mente e seu coração, para ele fazer vir à existência aquilo que Deus colocou nele, para beneficiar a si próprio, sua família, a terra e o mundo. Deus é poderoso, é o Deus do impossível. Nenhum ser humano tem a capacidade de fazer tanta coisa, mas quando Deus coloca algo no homem, Ele faz. Deus dá capacidade ao ser humano, mas tem um certo limite. Mas quando Deus quer que algo venha à existência, Ele capacita o ser humano na vontade e no querer dele, naquilo que Ele quer que venha à existência. E o que vem à existência existe. Tudo que você olhar ao seu redor, todo o caminho que você olhar, tudo é criação de Deus. Da atmosfera, do ar que você respira, da água, a areia, tecnologia, tudo que existe, tudo, os ares, as nuvens, o céu, as estrelas, a lua, o sol, tudo que existe, as formigas, os animais, tudo que existe foi Deus que criou. Você, sua alma, seu espírito, glória a Deus, o seu corpo, toda a estrutura sua corporal, de cima a baixo, dos seus parentes e do mundo, foi Deus que criou. Porque Deus é o Deus do impossível e faz coisas perfeitas. Ele é o Deus do impossível. E Ele tem o domínio de tudo aquilo que Ele criou, porque Ele tirou dele, criou, e Ele faz como Ele quer em cada vida, porque Ele é Deus, Ele é o Deus do impossível. Grande, imenso, maravilhoso Deus. Sempre deu ciência ao homem, sempre deu conhecimento ao homem, sempre deu entendimento. No mundo antigo, como o homem sabia extrair minério e ferro? Como ele tem essa capacidade tecnológica no mundo antigo? 2 gerações antes de Noé, porque Matusalém era o avô de Noé. E já uma geração depois de Adão. Eles criaram fraudas, artifícios, como diz a palavra de Deus. Como o homem tinha as condições de diferenciar o ferro do zinco, do cobre. Como o homem tinha essa capacidade? Porque Deus deu sabedoria para criar. Como o fogo foi criado? Porque Deus foi no íntimo do homem e disse: é dessa maneira que se faz o fogo. Como os barcos foram criados. Como as pirâmides, né? Falam que as pirâmides foram criadas por extraterrestres. Nós somos o melhor da criação de Deus. O universo é um ambiente não propício para haver vida, só na Terra. Todos os planetas do universo, que até agora estudamos, todos, a atmosfera não compacta para um ser viver. Não é ser humano, é qualquer outro ser. Todo o ambiente do universo. As pessoas perguntam, mas por que Deus fez esse universo todo? Deus não fez o universo todo para o homem, fez para a glória dele. O universo também faz parte do mundo material de Deus, para mostrar a expansão do reino de Deus. O universo é isso, a expansão do reino de Deus. Porque para ele e por ele, lá em Hebreu, são todas as coisas. O universo mostra a grandeza e o poder de Deus. Ninguém vai chegar perto de Deus e dizer que nunca ouviu falar dele, que não acreditava nele, porque o universo mostra, a natureza mostra o poder de Deus. Com a palavra, o Senhor disse que a natureza mostra as mãos de Deus, mostra a sua criação. As mãos de Deus, ela revela a criação de Deus. É impossível olhar para a natureza e não ver Deus, porque tudo é criação dele. Então, quando Deus criou e projetou o universo, foi para a glória dele. Deus não fez o universo para você se auto-perguntar, só existe vida na Terra? Ele não fez, o objetivo não foi esse, foi para a glória dele, para você olhar e contemplar a riqueza, a imensidão da glória de Deus. Então o universo foi feito para a glória de Deus, não para o ser humano se perguntar, só tem vida na Terra? E só tem vida na Terra? Sim, porque o universo não é proporcional.
para a vida. Os planetas, a sua atmosfera não tem proporção para nenhum outro tipo de vida, só na Terra. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é grande, é maravilhoso. A palavra de Deus diz assim, em Daniel 20, 21, 20. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. 21. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Todo conhecimento na terra vem de Deus, e a honra e a glória de Deus. Todo conhecimento, desde esses 6.000 anos que existe o mundo, vem de Deus. Toda inovação, tudo vem de Deus. Foi Ele que dá conhecimento ao homem. As pirâmides, não existe nenhum mito nas pirâmides. As pirâmides foram feitas durante anos, através de pedras artificiais. Pessoas criaram pedras artificiais e formataram as pirâmides. Fizeram as pirâmides através de pedras artificiais. Não vem ninguém de outro planeta, porque o universo é um ambiente propício para a bebida. Só aqui na Terra, para fazer as pedras. As pedras foram feitas aqui na Terra. Feitas e sendo levadas para os limites das pirâmides. Ali são pedras artificiais. Como o homem tinha um discernimento sobre o cobre, o zinco, para fazer frautas, para fazer materiais naquela época, para ter um entendimento para criar o fogo. É Deus que deu. Desde que existe terra, Deus dá sabedoria e inteligência ao homem em todas as suas épocas. Cada ser humano que nasceu, ele nasceu na época perfeita que Deus quis que ele viesse à terra. Cada alma vivente nasceu na época perfeita que Deus permitiu que ela viesse para a terra, para trazer consigo tudo o que ela tem de fazer na terra, porque o mundo espera as demandas de cada ser humano que vem na terra. Deus fez tudo perfeito ao seu tempo e continua fazendo tudo perfeito ao seu tempo, porque Ele é o Deus do impossível. As marés, os oceanos, os planetas, o vento, todo o reino animal e vegetal, toda alma vivente, toda a tecnologia que existia, existe, está sendo criada. É Deus que coloca na mente e no coração do homem para planejar, criar ideias para vir à existência, porque Ele é Deus. A honra e a glória de Deus não é de cientista, não é de homem nenhum nessa terra, porque é Deus que dá o conhecimento, o entendimento, a ciência, a sabedoria. É Deus que fornece tudo isso no homem, para o homem vir trazer existência, para abençoar o mundo e o nome de Deus ser glorificado. Criou tudo de uma forma perfeita e maravilhosa, porque Ele é Deus e Ele tem todo o poder e o poder pertence a Ele. Tudo existe em perfeita harmonia. O universo, os planetas girando em sua rotação, os sistemas solares em conjunto com as galáxias não se chocam, porque Deus cuida do universo, o universo é na mão de Deus, Deus cuida do planeta Terra, internamente, externamente, Deus cuida de tudo que existe, e tudo que existe está nas mãos de Deus, e Deus é o dono e é o criador de tudo. As marés não invadem as cidades, porque Deus tem um controle. Deus criou princípios, criou regras, criou leis, e muitas leis Ele deu entendimento ao homem para saber dessas leis. Falando aqui das 4 principais leis que existem: a lei da termodinâmica 1 e 2, a lei da causa e do efeito, a lei da biogênese, ela é perfeita de acordo com a Bíblia. A lei da biogênese diz que um ser vivo provém de outro ser vivo semelhante. É perfeita de acordo com a Bíblia. Um homem, um ser vivo, provém de outro ser vivo, um Deus vivo. O relato da lei da biogênese, que um ser vivo provém de outro semelhante, é perfeitamente, completamente, autenticamente com o relato da Bíblia. Um Deus poderoso, vivo, cria seres humanos de acordo com a sua imagem e semelhança. A verdadeira ciência está de acordo com a Bíblia. A lei da biogênese. E a lei da causa e efeito? Abordando essas 2 leis aqui, que diz que o efeito nunca pode ser maior do que a causa. Nunca o efeito pode ser maior do que a causa. É simples. Se você aplicar a lei da causa e efeito
com a vida, com a criação de Deus é muito simples. Deus, o ser todo-poderoso, o Criador do céu, da terra e do universo, que criou tudo, manda em tudo, é dono de tudo, tem o poder, o controle de tudo e faz como Ele quer, que está acima de tudo, o Deus soberano, que esse nome soberano só está estabelecido para Ele hoje, sempre, eternamente. O nome soberano só é para Deus. Ele é a causa, é a criação de tudo. Deus cria a causa, Ele cria tudo. Efeito, o ser humano e o universo. Deus causa, primeiro. Segundo lugar, efeito, o ser humano, o universo, o mundo espiritual, o mundo molecular, o mundo material, o reino vegetal, o animal e tudo o que existe é efeito da criação de Deus, que é a causa, é aquilo que vem primeiro. Deus é atemporal, Ele sempre existiu. Sempre existiu. Ele é a causa de tudo isso ter sido criado. Ele é poderoso. A palavra do Senhor Deus diz, em Apocalipse 21, primeiro, diz assim a palavra de Deus: e viu o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Só o Deus do impossível para fazer isso. Ele cria o universo, mas o universo, por estar contaminado pelo pecado, Ele vai criar novos céus e nova terra. Pode haver um cataclisma, pode haver uma purificação do universo no fogo, ou um novo céu e uma nova terra, um novo planeta, novos sistemas solares, novas galáxias. Toda essa imensidão sem fim, Deus vai fazer tudo novo novamente. Porque Ele é Deus do impossível. Ele pega um universo imenso, junto com a Terra, e transforma em outro universo novo. Simples assim, tranquilamente assim, calmamente assim, porque Ele é Deus. Repito, como Ele falou no Salmo 33. E falou, e tudo se fez, e ordenou, e tudo foi feito. Através do poder da sua palavra, o Deus do impossível traz tudo à existência. Em Lucas 18, 41, Jesus faz uma pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, então vê. Simples assim, faça assim, porque Ele é o Deus do impossível. Lázaro, sai para fora, um homem morto há 3 dias, com o corpo todo deformado, descaracterizado, partindo talvez para a podridão, quase 4 dias. Então Deus opera um grande milagre. Ele traz a alma e o espírito para Lázaro novamente e traz uma transformação para o seu corpo original. Então Lázaro vem para fora. Simples assim, porque Ele é Deus. A mulher do fluxo de sangue, vai, mulher, estás curada desse mal. Simples assim. Talita cumi, levanta-te. A filha de Jairo se levanta. É simples assim. Vai lá. Jesus pega o lodo, toca nos olhos do cego, manda ele no tanque Siloé. Quando ele lava, ele volta a enxergar. Simples assim. O gadareno expulsa aquela legião de demônios, entra nos porcos e cai no precipício. Simples assim. Jesus acalma a tempestade. Estava com os discípulos no barco. E o barco tinha que chegar lá no outro lado e vinha a tempestade. Ele acalma. E os discípulos dizem: que é esse homem que até o mar e os ventos lhe obedecem? Jesus andando sobre as águas, simples assim. Jesus tem que pagar os impostos e manda Pedro pescar um peixe, o peixe vem. E dentro do peixe tem uma moeda para pagar os impostos. Ainda sobrou dinheiro ainda. Simples assim. É simples, é fácil para Deus. É normal, simples, tudo é simples. Deus abriu o mar vermelho, simples, para Israel passar. 2 milhões de pessoas. Segurou o Rio Jordão para Israel passar. Simples assim. Parou o sol e a lua para Josué. Simples assim. Deus dá uma volta no planeta, Ele volta da resta, o grau da resta, para mostrar para o rei Ezequias que tinham curado de uma doença. Simples assim. É simples para Deus. Segura a arca no dilúvio, nas águas do dilúvio, a arca de Noé. Simples assim. Jesus vence o inimigo na fome, na sede, na fama e na glória. Lá no deserto, simples assim, porque Ele é Deus, Jesus homem. Como Ele sempre vai vencer o inimigo. Tudo é simples para Deus, é fácil para Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. E Ele faz coisas impossíveis acontecer, de acordo com o seu querer e a sua vontade. Todo o poder, toda a honra, toda a glória
seja hoje, sempre, eternamente a Deus, o Deus do impossível. Lucas 18, 27. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Tudo para Deus é possível. Tudo, tudo. Tudo está em suas mãos. Ele tem o poder sobre todas as coisas que Ele criou. Tudo que Ele criou, Ele tem um controle. Ele é presente, passado e futuro. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem a presciência, que Ele sabe de tudo antecipadamente. O universo está nas mãos de Deus. O mundo material está nas mãos de Deus. Tudo que existe, tudo que respira, está nas mãos de Deus. O mundo espiritual está nas mãos de Deus. Toda a existência, desde que Deus trouxe a existência para tudo, está nas mãos de Deus. O futuro, nas mãos de Deus. Presente, nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. E Ele tem um poder sobre tudo, para Ele fazer como Ele quiser, como Ele quer, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. E quando um homem, um ser humano, uma mulher, tem fé e Deus quer fazer o impossível, Ele faz o impossível virar possível, porque Ele pertence. Aquilo que a gente pode fazer, Deus não faz. Ele permite nós fazermos nossa parte. Mas vai existir momentos que Deus não vai querer permitir que nós façamos nossa parte. Ele faça toda a vontade dele. Existe um momento que o homem faz a sua parte. Existem momentos que o homem, que é o ser humano, o homem e a mulher, não faz a sua parte. Às vezes Deus faz tudo quando Ele quer fazer. E às vezes Ele traz o ser humano, o homem e a mulher, para ser participante daquilo que é feito. Na maioria das vezes. Mas o impossível é com Ele. É com Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele criou tudo. Ele é antes de tudo. E tudo lhe pertence. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos poderosas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre, eternamente. Aceite o Senhor Jesus, o seu Filho maravilhoso, o Filho de Deus, como Salvador da sua vida, para você ter o nome escrito no livro da vida e passar a eternidade ao lado desse Deus maravilhoso, que trouxe tudo à existência. E tudo só existe porque Ele quis que viesse à existência, porque Ele colocou a sua vontade. Deus sempre coloca em primeiro lugar o seu querer, a sua vontade acima de tudo. Então, o Deus maravilhoso, Ele criou e trouxe você à existência. E Ele quer lhe salvar e levar para o céu de glórias através da morte do seu Filho Jesus Cristo, o único e Salvador e suficiente Salvador do mundo. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é imenso, Deus é imenso, Deus é o Deus do impossível. Hoje, sempre e eternamente. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dada por sempre eternamente a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.